Eu fui evangélico dos meus 14 até meus 18 anos, mais ou menos. Foi na minha adolescência. E foi por influência da minha família, por influência familiar. Minha mãe foi até a igreja evangélica e eu, adolescente naquela época, a acompanhei também. E de certa forma eu sou grato, sim, à igreja evangélica, ao pastor que nos acolheu naquela época, porque nós éramos, de certa forma, católicos não praticantes, né? E por problemas e por algumas circunstâncias da vida, minha mãe acabou se afastando da igreja católica e foi para a igreja evangélica. Mas foi na igreja evangélica que eu tive maior contato, né, com as Sagradas Escrituras. Foi na igreja evangélica que eu tive maior contato com o que representava a graça e a salvação de Jesus Cristo, realmente. E aquilo me fascinou muito. Realmente foi um momento muito marcante da minha vida. Tanto é que eu cheguei a me batizar na igreja evangélica quando eu tinha 18 anos. Mas nessa época eu já estava diante de muitos conflitos teológicos e doutrinais que, para mim, naquela época, eram completamente insolúveis, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de ler e já naquela época, com 18 anos, eu já estava me deparando com contradições e com conflitos doutrinais em relação àquilo que eu estava vivendo, que não tinham solução, não havia solução para mim. Em virtude de todos aqueles conflitos que eu estava presenciando e aquelas contradições todas, eu continuei cristão, mas afastado de religião. Então, foi mais ou menos nessa época, quando eu entrei na faculdade, que eu conheci o pensamento do professor Olavo de Carvalho. E foi quando eu vi que a igreja católica aqui onde eu estava antes, ela não era aquela imagem preconceituosa, estereotipada que eu tinha na igreja evangélica. Na igreja evangélica me foi ensinado que a igreja católica era a prostituta do Apocalipse, que a igreja católica era a Babilônia, que o católico adorava imagem, que Maria era só uma mulher, né? Mas depois que eu tive contato com algumas coisas que o Olavo de Carvalho falava a respeito do papel civilizacional da igreja, de como a igreja católica construiu a civilização, de como todas as instituições de caridade que surgiram vieram do seio da igreja católica, orfanatos, hospitais, leprosuários, de como a igreja católica influenciou nas artes, nas ciências, nas arquiteturas, na literatura. Aquilo foi como se tivesse surgido na minha frente uma verdade completamente nova. Eu fiquei espantado. Meu Deus, nunca ninguém me falou isso. Que a igreja católica tinha construído a civilização, né? E mais ainda, depois, o professor mostrou um vídeo do padre Calderon, onde ele falava dos milagres eucarísticos. E aí eu fiquei completamente espantado, de queixo caído. Porque eu nunca tinha ouvido falar de uma hóstia que tinha virado sangue nas mãos de um sacerdote, que tinha passado por todos os tipos de análise laboratoriais e que aquilo ali era sangue, que era carne. E também nunca tinha ouvido falar, por exemplo, dos corpos incorruptos, né, que estão incorruptos até hoje, centenas de corpos de santos incorruptos. E não há nada disso em nenhuma outra religião, só há isso na igreja católica. Então fui me deparando com essas verdades, essas informações que foram chegando até a mim. E o conflito foi aumentando um pouco, porque já não era mais uma questão doutrinal, era a questão da verdade aparecendo na minha frente. E eu tinha que tomar uma atitude honesta comigo mesmo em relação àquilo. O que eu vou fazer, né? Foi quando eu conheci o padre Paulo Ricardo, vi muitos vídeos do padre Paulo Ricardo, e foi muito através desses vídeos que todas aquelas dúvidas doutrinais que eu tinha em relação à imagem, à Maria, à sola escritura, todas essas questões que para um evangélico é uma verdade de fato e incontestável, foi ali que meu mundo caiu de vez, né? Na verdade, nada disso era uma verdade incontestável, né? Na verdade, eram todas
em verdades que já haviam sido derrotadas pela igreja ao longo de séculos de discussão e que Lutero confundiu tudo de novo e criou um grande cisma para a igreja. Então, uma das coisas também que foi o divisor de águas para mim foi quando eu me deparei assim, com a seguinte questão: Deus não poderia deixar os seus filhos no erro durante 15 séculos para só depois disso vir uma pessoa, Lutero, e colocar ordem na casa, sabe? De traçar, iluminar o caminho, porque durante 15 séculos as pessoas estavam na confusão. Será que Deus permitiria isso realmente para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus servos, para os seus mártires? Não permitiria. Então, foi por causa disso que eu decidi tomar a decisão de voltar para a Igreja Católica. Foi na Igreja Católica que eu encontrei os sacramentos, foi na Igreja Católica que eu encontrei uma oportunidade de me confessar os meus pecados, ser perdoado, de encontrar Jesus Eucarístico presente na Eucaristia. E é por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, ainda há tempo, e façam essa crítica, façam esse exame e coloquem à prova as suas ideias, coloquem à prova as suas doutrinas, façam esse desafio a si mesmos, adquiram os livros da campanha, leia, e por uma questão de honestidade consigo mesmo e com Deus, com seu relacionamento com Deus, né? Leia com espírito de caridade, com amor mesmo, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Voltem para casa.